Sportinguista, antes de revelarmos esta informação que pode virar completamente de cabeça para baixo tudo aquilo que pensavas sobre o futuro do nosso clube, já sabes, inscreve-te agora mesmo no canal, ativa as notificações e deixa o teu comentário. O que vais ouvir a seguir não encontrarás em mais lado nenhum. Só aqui, no Zona Sporting Rumores e Notícias, ficas a saber primeiro, com todos os detalhes que muitos tentam esconder. E vamos direto ao ponto. A saída de Ricardo Esgaio pode não ter sido um adeus definitivo. Sim, ouviste bem. Aquilo que parecia ser apenas mais uma despedida de um jogador formado na academia, uma saída tranquila para um clube da Turquia, pode transformar-se numa reviravolta absolutamente impensável. Fontes ligadas ao processo garantem que a relação entre Esgaio e o Sporting não está encerrada. Pelo contrário, existe a possibilidade real de o lateral voltar a vestir de verde e branco mais cedo do que todos imaginavam. Ricardo Esgaio despediu-se neste verão, rumando ao Karagümrük da Liga Turca. Foi um momento marcado pela emoção, pelas palavras de gratidão e pelo reconhecimento de um percurso que, apesar de altos e baixos, sempre esteve ligado ao Sporting. Muitos adeptos encararam a saída como o fecho de um ciclo. No entanto, a verdade é que Esgaio continua a ser um nome que ressoa nos corredores de Alcochete. O jogador é visto como alguém de confiança, que conhece os cantos à casa e que, mesmo quando foi alvo de críticas, nunca deixou de demonstrar profissionalismo. Mas por que razão este possível regresso começou a ganhar força? O calendário do Sporting é cada vez mais exigente. Liga, Taça de Portugal, Liga Europa e até a Supertaça colocam uma carga enorme sobre o plantel. E se há posição onde o clube não pode vacilar, é na defesa. A verdade é que, apesar da solidez em alguns momentos, a lateral direita continua a ser uma dor de cabeça para Rui Borges. E é exatamente aqui que o nome de Esgaio reaparece como uma carta inesperada sobre a mesa. Alguns dirão, mas não fazia sentido deixá-lo sair para agora voltar. Outros dirão, Esgaio já mostrou não ter qualidade suficiente para ser titular indiscutível. No entanto, dentro da estrutura leonina, há quem veja nesta manobra uma solução prática e simbólica. Prática porque oferece uma alternativa imediata sem grandes custos. Simbólica porque representa a continuidade de um jogador da casa, alguém que conhece os valores do clube e que nunca virou a cara à luta. O cenário fica ainda mais interessante quando cruzamos esta narrativa com a turbulência vivida por Sanjust. Enquanto o neerlandês mergulha numa crise sem retorno, Esgaio aparece como o exemplo contrário. Um jogador que, mesmo saindo, pode ser chamado de volta pela confiança que ainda inspira. É o contraste perfeito e talvez por isso este rumor esteja a ganhar cada vez mais força. E agora, Sportinguista, fica a grande questão. Será este um regresso planeado ou apenas um recurso de emergência? Será que Ricardo Esgaio vai mesmo voltar a vestir a camisola do Sporting ainda esta época? Do outro lado desta história turbulenta está Jeremiah St. Just, o central neerlandês que chegou em 2022 por 10 milhões de euros, vindo do Mainz, da Alemanha. Um jogador com currículo sólido, com experiência internacional, velocidade impressionante e capacidade de participação ofensiva que sempre chamou a atenção. No entanto, a sua passagem por Alvalade tem sido marcada por uma sequência interminável de lesões e contratempos que o afastaram das opções principais de Rui Borges. O resultado? Hoje, St. Just vive a maior crise da sua carreira profissional e tornou-se, nos bastidores do clube, um verdadeiro peso financeiro e desportivo. O central, que chegou carregado de expectativas, foi relegado para a equipa B depois de falhar em transferências para o Osasuna e para o Union Berlim. O jogador não aceitou de forma passiva esta decisão e tornou pública a sua insatisfação, o que provocou uma reação firme e sem precedentes da SAD leonina. Frederico Varandas e Rui Borges comunicaram, dentro e fora do clube, que não contariam mais com St. Just para a equipa principal. O Sporting deixou claro que o afastamento não é pessoal, mas sim uma decisão estratégica baseada no sistema tático implementado e na hierarquia defensiva da equipa. Atualmente, ele ocupa a 5ª posição entre os centrais, atrás de Diomande, Gonçalo Inácio, De Bast e Eduardo Quaresma, sem contar Mateus Reis, que também pode desempenhar funções defensivas quando necessário. A ganhar mais de 3 milhões de euros brutos por ano, St. Just tornou-se num caso impossível de ignorar.
Assad considera que manter um jogador com tal salário e sem participação significativa na equipa principal não faz sentido. E aqui surge o grande dilema. Rescindir contrato poderia gerar custos, mas deixá-lo na equipa B seria um erro estratégico e financeiro. Para além disso, o jogador está prestes a ser pai novamente e isso condiciona diretamente as suas decisões e a sua disponibilidade para mudanças radicais. Fontes próximas garantem que Saint Just não está interessado em rumar à Turquia, Grécia ou Arábia Saudita, mercados que teriam capacidade financeira para o receber, mas que não satisfazem as suas prioridades pessoais neste momento sensível da vida familiar. Enquanto isso, os bastidores de Alvalade fervem. Assad está a estudar alternativas e possibilidades legais, preparando-se para um cenário de rescisão contratual caso não surja nenhuma solução que satisfaça ambas as partes. Os comunicados oficiais deixaram claro que o Sporting não vai hesitar em recorrer a mecanismos legais para proteger os interesses do clube, garantindo estabilidade e disciplina interna. A tensão entre jogador e clube atingiu um ponto crítico e as próximas semanas prometem ser decisivas. Mas é aqui que a narrativa se torna ainda mais intrigante. Apesar de toda esta turbulência, a saída de Saint Just abre espaço para uma manobra inesperada, o possível regresso de Ricardo Esgaio. Um jogador que, ao contrário do neerlandês, nunca deixou de representar os valores do Sporting. Conhece os processos internos, a cultura leonina e possui a confiança do treinador para ser solução imediata. O contraste entre ambos é evidente. Enquanto um jogador se transforma num problema de bastidores, o outro surge como alternativa capaz de resolver de imediato uma fragilidade defensiva. O impacto desta decisão poderia ser enorme. A chegada de Esgaio preencheria a lacuna na lateral direita e, ao mesmo tempo, enviaria uma mensagem direta à equipa e aos adeptos. Alvalade mantém os seus princípios, mas também sabe agir com rapidez e inteligência diante de situações complicadas. Alguns consideram que este regresso seria apenas simbólico, um reforço psicológico para a equipa, enquanto outros acreditam que poderia ser uma solução técnica concreta, capaz de equilibrar a defesa e permitir que Rui Borges se concentre nas estratégias ofensivas sem receios constantes nas laterais. E não fica por aqui. Saint Just, ao insistir no seu desejo de regressar à Bundesliga, mantém-se firme à espera da reabertura do mercado em janeiro. Mas Assad, consciente da urgência competitiva e financeira, não pretende esperar. A pressão aumenta, o tempo corre e o relógio não para. O cenário é quase cinematográfico. Um jogador que poderia ser solução transforma-se num problema. Outro que parecia ter fechado o ciclo volta a ser peça-chave. Esta é a realidade do Sporting atual, onde cada decisão pode definir o sucesso ou o fracasso da temporada. Sportinguista, prepara-te, porque a qualquer momento poderá surgir o anúncio oficial que confirmará a saída de Saint Just e, simultaneamente, o regresso de Esgaio. É uma história de bastidores, drama e estratégia que poucos imaginariam, mas que está prestes a acontecer. A questão é, estás preparado para testemunhar uma das maiores reviravoltas recentes em Alvalade? Não te esqueças, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa o teu comentário. Acreditas que Saint Just sairá mesmo? E que Esgaio poderá regressar para resolver a crise defensiva? A tua voz é essencial para esta discussão.